Em um mundo repleto de maravilhas, onde cada canto esconde uma nova história e cada horizonte convida a uma nova aventura, existem experiências que transcendem o comum. Lugares que não são apenas destinos, mas portais para a surpresa, para a reflexão, para a pura admiração. São os testamentos da engenhosidade humana, erguidos em alturas impossíveis ou estendendo-se por milênios. São os tesouros intocados da natureza, vibrantes de vida sob as ondas ou pintando os céus com cores de outro mundo. Cada um deles, uma prova do extraordinário. Prepare-se para uma jornada sem igual. Vamos desvendar 5 destinos que representam o ápice da beleza natural e da criação humana. 5 lugares que desafiam a nossa imaginação e nos conectam com a própria essência da vida no planeta. Estes são os lugares que você precisa ver, as histórias que você precisa viver, antes que a sua vida passe. A nossa viagem começa agora. 5 lugares para ver, antes de morrer. Imagine-se no topo do mundo, cercado por picos andinos que tocam o céu enquanto as primeiras luzes do sol revelam uma cidade antiga, esculpida em pedra, que desafia a lógica e o tempo. Este é um lugar que parece ter emergido de um sonho, um santuário misterioso que sussurra segredos de uma civilização perdida. Estamos falando de Machu Picchu, a lendária cidade perdida dos Incas no Peru. Porque este lugar é um dos destinos que você precisa ver antes de morrer. Primeiramente, pela sua própria existência. Situada a mais de 2.400 metros de altitude, entre a exuberante floresta nublada e a majestosa Cordilheira dos Andes, sua localização é, por si só, uma obra-prima da natureza. Mas o que realmente fascina é a engenharia e a arquitetura inca. Pense nisto. Sem tecnologia moderna, os Incas ergueram esta cidade com pedras que se encaixam tão perfeitamente que você mal consegue passar uma folha de papel entre elas. Como eles transportaram e esculpiram blocos gigantes com tamanha precisão? É um mistério que nos faz reverenciar a genialidade de uma civilização que dominava a arte de construir em harmonia com a natureza. Machu Picchu não é apenas um conjunto de ruínas. É um testemunho vivo de uma cultura rica, complexa e espiritualmente conectada. Ao caminhar por seus templos, praças e residências, você sente uma energia diferente, quase mística. Muitos descrevem uma profunda sensação de paz, de conexão com algo maior, como se a própria montanha guardasse as memórias e a sabedoria dos Incas. É uma experiência que vai além do turismo, tocando a alma. Não é à toa que Machu Picchu é uma das novas 7 maravilhas do mundo e um patrimônio da humanidade pela Unesco. É um convite à aventura, à história e à introspecção. Seja você um amante da história, um buscador de paisagens deslumbrantes ou alguém em busca de uma experiência transformadora, Machu Picchu te espera para revelar seus segredos e te deixar sem fôlego. Este lugar é mais do que um ponto no mapa. É uma jornada para dentro de si, uma chance de testemunhar a grandiosidade humana e natural em perfeita simbiose. É sem dúvida um dos lugares que você precisa ver antes de morrer, mas essa é apenas a primeira parada da nossa lista. Se Machu Picchu nos leva às alturas da história humana e aos segredos de uma civilização ancestral, nosso próximo destino nos convida a mergulhar nas profundezas de um universo pulsante, vibrante e cheio de vida. Prepare-se para uma jornada ao maior tesouro azul do nosso planeta. Estamos falando da Grande Barreira de Corais, na Austrália. Mais do que um simples recife, esta é a maior estrutura viva da Terra, tão vasta que pode ser vista do espaço. Estendendo-se por mais de 2.300 quilômetros na costa de Queensland, este patrimônio mundial da Unesco é um mosaico subaquático de beleza e biodiversidade inigualáveis. Imagine nadar em um aquário natural de proporções épicas. Aqui, mais de 1.500 espécies de peixes dançam entre 600 tipos de corais, formando paisagens subaquáticas de tirar o fôlego.
Tartarugas marinhas deslizam suavemente com uma elegância ímpar. Golfinhos brincam nas ondas. E, em certas épocas do ano, baleias jubarte visitam suas águas para dar à luz seus filhotes. É um santuário de vida, uma explosão de cores e formas que desafia a imaginação humana. Para o viajante que busca aventura e conexão profunda com a natureza, a Grande Barreira de Corais oferece experiências para todos os níveis. Seja mergulhando fundo para explorar cavernas submarinas e paredões de coral, fazendo snorkeling na superfície para ver de perto a vida marinha exuberante, ou simplesmente observando através de um barco com fundo de vidro, cada momento aqui é uma descoberta. A água cristalina e a temperatura agradável convidam você a se perder neste paraíso aquático. Visitar a Grande Barreira de Corais é mais do que uma viagem turística, é um privilégio, é uma oportunidade única de testemunhar a fragilidade e a resiliência de um dos ecossistemas mais importantes do nosso planeta. É um lembrete vívido da beleza que precisamos proteger e da importância de explorar com responsabilidade. Ao contemplar sua grandiosidade, você se conecta com a própria pulsação da vida na Terra. Se você sonha em flutuar em um mar de maravilhas, descobrir um mundo de cores e ser abraçado pela vida marinha em seu habitat natural, a Grande Barreira de Corais te espera. É um lugar que inspira, ensina e transforma a sua percepção sobre a natureza. Sem dúvida, um dos lugares que você precisa ver antes que a sua vida passe. Mas a jornada continua, e nosso próximo destino nos leva ao berço da civilização. Se em Machu Picchu viajamos pelas alturas andinas e na Grande Barreira de Corais mergulhamos em um mundo azul vibrante, agora nos transportamos para um lugar onde o tempo parece ter parado, um portal para uma civilização que moldou a própria história da humanidade. Estamos falando das Pirâmides de Gizé, no Egito. Dentre todas as maravilhas do mundo antigo, elas são as únicas que ainda se erguem, desafiando o tempo, o vento e a própria compreensão humana. Há mais de 4.500 anos, os egípcios antigos ergueram essas colossais estruturas, os túmulos dos faraós, Quéops, Quefren e Miquerinos, como monumentos à eternidade. Imagine isto: milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas, foram cortados, transportados e posicionados com uma precisão que ainda hoje intriga engenheiros e arqueólogos. Como eles fizeram isso sem a tecnologia moderna? O mistério da construção das pirâmides é tão cativante quanto sua própria grandiosidade. E guardando este complexo milenar, repousa a majestosa Esfinge de Gizé, um guardião silencioso com corpo de leão e cabeça humana, observando o deserto há incontáveis séculos. Estar diante das pirâmides de Gizé é mais do que uma visita turística. É uma imersão profunda na alma de uma civilização que acreditava na vida após a morte, no poder dos deuses e na eternidade. Você sente a história sob seus pés, a grandiosidade acima de você e a presença de faraós e deuses que habitaram essas terras. Caminhar entre essas estruturas, sentir o peso da história e o mistério que as envolve, é uma experiência humilde e transformadora. As pirâmides de Gizé não são apenas um destino, são um convite a desvendar os segredos do passado, a maravilhar-se com a engenhosidade humana e a conectar-se com um legado que se recusa a ser esquecido. Para qualquer viajante em busca de uma conexão profunda com a história e a cultura, ou para quem simplesmente busca testemunhar a grandiosidade de uma era perdida, este lugar é um testamento duradouro do que a humanidade é capaz de criar. É uma jornada que nos lembra que algumas maravilhas, por mais antigas que sejam, jamais perderão seu poder de inspirar. As pirâmides de Gizé são, sem dúvida, um dos lugares que você precisa ver antes de morrer. Mas ainda temos mais destinos épicos para desvendar. Agora nos voltamos para uma obra que desafia a própria geografia, uma prova monumental da tenacidade e engenhosidade humana que se estende por mais de 2.000 anos.
Esta é a Grande Muralha da China, a maior estrutura já construída pelo homem. Não é apenas uma muralha, mas um complexo sistema de fortificações que se estende por inacreditáveis milhares de quilômetros através de montanhas, desertos e planícies. Um verdadeiro dragão de pedra, serpenteando pela vastidão do território chinês. Construída e reconstruída ao longo de mais de 2 milênios, a Grande Muralha é um testemunho da resiliência e da determinação de uma civilização em proteger seu legado. Cada tijolo, cada pedra, cada torre de vigia conta a história de imperadores, soldados e trabalhadores que dedicaram suas vidas a esta obra monumental. É um patrimônio mundial da Unesco e, acima de tudo, um símbolo eterno da China, de sua história, de sua força. Caminhar sobre a Grande Muralha é mais do que um passeio turístico. É uma jornada através do tempo e da cultura. Sinta a textura das pedras que testemunharam incontáveis séculos de história. De seções restauradas e acessíveis, ideais para famílias, a trechos mais selvagens e desafiadores para os aventureiros, ela oferece uma experiência única para cada tipo de viajante. As vistas panorâmicas que se abrem a cada passo são de tirar o fôlego, um convite à contemplação da vastidão e da beleza do mundo. A Grande Muralha da China é uma lição de história viva, uma obra-prima de engenharia e um convite à aventura. Ela nos lembra da capacidade humana de criar o extraordinário e de preservar a identidade cultural através das eras. Para quem busca uma conexão profunda com o passado, uma aventura inesquecível e a beleza de paisagens épicas, este é, sem dúvida, um dos lugares que você precisa ver antes que a sua vida passe. Mas nossa busca por maravilhas ainda não terminou. Depois de caminharmos pela Grande Muralha da China, agora vamos erguer nossos olhos para o céu e testemunhar um balé celestial, uma dança de luzes que transcende o real e toca a alma. Estamos falando da Aurora Boreal, o mais espetacular show de luzes da natureza. Um fenômeno elusivo e raríssimo, que só pode ser visto nas regiões polares, quando partículas solares energizadas colidem com a atmosfera da Terra. O resultado? Uma tela cósmica pintada com tons vibrantes de verde esmeralda, rosa vívido, roxo profundo e, ocasionalmente, um vermelho flamejante. Ver a aurora boreal é mais do que uma visão. É uma experiência mística e quase surreal. Você não apenas vê as luzes, mas as sente. Uma conexão profunda com a ciência do cosmos e com as antigas lendas dos povos do norte que haviam como espíritos dançantes ou pontes para outro mundo. A busca por este fenômeno mágico leva-o a paisagens intocadas do Ártico. Vastidões cobertas de neve, lagos congelados sob um céu pontilhado de estrelas. É a combinação perfeita da aventura de inverno com a contemplação de um milagre natural. A caçada pela aurora boreal é uma aventura em si. Ela exige paciência, um céu limpo e pouca poluição luminosa, mas a recompensa é um momento de pura admiração, uma memória gravada para sempre. Enquanto espera pela aparição da aurora, você pode desfrutar de emocionantes passeios de trenó puxados por cães ou renas, explorar as paisagens em motos de neve, ou até mesmo dormir em um iglu de vidro, esperando ser acordado pelas luzes dançantes acima de você. A aurora boreal não é apenas um espetáculo de luzes, é um lembrete do quão pequenos somos diante da grandiosidade do universo e, ao mesmo tempo, um privilégio de testemunhar a beleza pura e indomável da natureza. Para quem busca uma experiência que transcenda o ordinário, que alimente a alma e que seja literalmente um pedacinho do céu na terra, a aurora boreal é, sem dúvida, um dos lugares que você precisa ver antes que a sua vida passe. Chegamos ao final da nossa apresentação sobre os 5 lugares para ver antes de morrer. Do topo dos Andes aos recifes mais profundos, das areias milenares do Egito às imponentes estruturas que serpenteiam pela China, e sob os céus dançantes do Ártico,
Viajamos juntos por cenários que definem o extraordinário. Cada um desses lugares é um convite a testemunhar a grandiosidade da natureza, a maravilhar-se com a engenhosidade humana e a reconectar-se com a beleza pura do nosso planeta. Estes são os destinos que permanecem, que nos lembram o quão vasto e surpreendente é o mundo. Experiências que transformam, inspiram e nos convidam a sonhar mais alto. Se você sentiu essa paixão pela descoberta e se emocionou com cada paisagem, deixe o seu like neste vídeo. Qual desses lugares você adicionaria à sua lista de desejos? Deixe abaixo o seu comentário. Vamos adorar saber a sua resposta. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que, como você, amam viajar e sonham em ver o mundo. Venha conosco, vamos descobrir o mundo juntos.